Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença da doutora Marta Deliberador. Marta, querida amiga, obrigado por você ter vindo. Prazer, Rica. Se apresente ali para o nosso assinante e vamos começar a conversar. Então, eu sou advogada há 26 anos, trabalho com empresas familiares há 20 e, enfim, cuido de um patrimônio, minha especialização é em tributário, mas como a gente entra na empresa familiar e acaba cuidando um pouco de cada uma das pessoas, você vai entrando no coração da empresa. Então, eu me especializei, apesar da área tributária, em cuidar do patrimônio da empresa de uma maneira geral, né? Nos conhecemos há um tempo, você é uma grande especialista dentro dessa área. Mas a primeira pergunta. Hoje, vamos chamar assim, há algum tempo, se fala muito em holding. Não sei se é moda, se é modismo, se o que é, porque não é minha especialidade. Holding, qual a importância dela? Para pequena, média e grande, se é para todos. Porque hoje, tudo que eu vejo, as pessoas falam assim, vou fazer uma holding. E já vi pessoas que fizeram holding e se deram mal. Então, eu queria que você explicasse bem aonde a holding funciona e como funciona. Essa é a primeira pergunta. Então, existe um mito de que a holding funciona para tudo, né? Como sempre existe isso no direito. E, na verdade, não existe um pacote pronto. Quando você entra numa empresa, você tem que ver qual é a necessidade daquela empresa e qual é a necessidade daquela família. Mas, sim, ela funciona para pequena, para média e para grande. Não importa o tamanho do patrimônio da família. Se eu tiver 3 imóveis ou 300 imóveis... Não, se você tiver 2 imóveis, né? Mas você tem 2 imóveis e 3 filhos, pronto, você já tem um problema. Então, o que a gente precisa resolver? Quando as pessoas falam em proteção patrimonial, na verdade, você não está querendo ludibriar um imposto, o Estado ou um parente próximo. Você simplesmente quer preservar um patrimônio que foi construído ao longo do tempo. Então, quando a gente constrói uma holding, o objetivo é você proteger esse patrimônio. Como? Na estrutura da empresa, que a holding nada mais é, originalmente, o que é uma holding? É uma empresa que você coloca todo o seu patrimônio. Seja esse patrimônio imobiliário, sejam ações, tudo que você tiver de patrimônio vai dentro dessa empresa. Quando você monta essa empresa, você pode antecipar a sua legítima, você pode antecipar a fase de sucessão. E aí é que vem a proteção. Eu vou fazer a pergunta assim, como quem está assistindo do outro lado. Explique para mim, por favor, legítima. Porque boa, tem empresário que é pequeno, o cara tem algumas dificuldades, então quando a gente fala alguns termos, desculpa assim te perguntar, para você explicar para as pessoas poderem entender. Então, quando você tem um patrimônio, você pode dispor, a lei permite que você disponha de até 50% desse patrimônio. Isso é chamada de legítima. Então, a legítima é o que pertence obrigatoriamente para os seus herdeiros. Sobre este patrimônio, sobre 50% do seu patrimônio, você não pode dispor da maneira que você quiser. Você tem que obedecer a ordem de vocação hereditária, você tem que dar esse 50% para os seus herdeiros. 50% é chamado de disponível. Então, dos seus 50% disponível, você pode doar para quem você quiser, inclusive para o próprio filho, para um dos filhos, se você quiser beneficiar mais um em detrimento de outro, contanto que aquele 50% da legítima continue sendo respeitado. Então, não sei se eu me fiz entender. 50% é a legítima e 50% é o disponível. Quando a gente coloca todo o patrimônio dentro de uma holding, você vai preparar o quê? Justamente como fica esse quadro, né? Então, se eu tenho todo o meu patrimônio aqui e 50% eu tenho dos meus herdeiros obrigatoriamente, o que eu faço com os outros 50%? Então, por que a holding é importante? Porque agora eu vou conseguir dispor sobre gestão, por exemplo. Então, eu acho que determinado filho tem uma vocação, ou teve um estudo, ou tem uma preparação melhor para continuar à frente dos meus negócios. Então, eu faço a doação de cotas numa parte maior para esse herdeiro, para que ele continue gerindo o meu patrimônio. Isso não é ilegal, isso não prejudica os outros herdeiros, pelo contrário. O objetivo é justamente com que eu permaneça, com que eu faça crescer essas empresas familiares. Quer dizer, então eu tenho 3 filhos, 33% para cada um seria o ideal. Né? Aí você tem 33% para cada um de 2 imóveis. Como é que você faz isso? Você já imaginou? É isso que eu estou dizendo, que eu tenho que entender para mostrar lá claramente o exercício. Eu tenho que ter essa holding, ela vai equiparar exatamente
Então, porque na verdade você traz todo esse patrimônio... Porque eu estou pensando sempre na empresa. Sim. Você traz esse patrimônio para dentro da empresa. Ao invés de você dividir 33% de um imóvel para 3 filhos, que não vão conseguir gerir aquele patrimônio, seja num aluguel, seja na venda, você traz isso e divide as cotas dessa empresa. Então, o patrimônio, que é o imóvel, vai continuar lá intacto. Quem vai vender e comprar é a empresa. A holding. Que é a holding. Né? E qual é o benefício dessa holding? Como uma empresa, eu posso fazer o que eles chamam de acordo de acionistas. Então, eu posso, por exemplo, prever como fica a sucessão, não só minha, como dos meus filhos, a entrada de outros herdeiros nesse patrimônio. Então, o que acontece nos casamentos? Eu tenho um filho que eventualmente se separou. Se essa empresa foi criada durante o casamento desse meu filho, normalmente a esposa acaba tendo direito sobre essa empresa. Sim. Então, e aí como é que fica? Eu estava protegendo todo o meu patrimônio e agora entra um terceiro que entra já em desacordo com um dos herdeiros. Então, eu posso, através de um acordo de acionistas, falar, olha, no caso de falecimento, no caso de divórcio, quem tiver direito sobre as cotas da empresa vai receber um valor X em determinado tempo avaliado dessa maneira, mas não necessariamente vai fazer parte da minha empresa. Então, essa é uma das principais formas de proteção do patrimônio, contra os terceiros. Então você consegue proteger, então você oferece para a esposa ou para quem for um sócio a parte dele em remuneração, mas não necessariamente essa pessoa entra dentro da sua empresa. Eu conheci um caso, agora eu vou te pôr na fogueira, em que o pai fez exatamente isso, participou, e no dia que ele faleceu, o filho teria que vender as cotas. E o filho foi para a justiça porque disse que não aceitava vender as cotas dele na empresa. Ah, mas todo mundo, a gente fala que o direito é interessante, é dinâmico, porque o papel aceita tudo. Então. Né? Então, uma coisa é você entrar na justiça. Isso pode? Pode. Não. Ninguém é impedido de entrar na justiça. Mas esses procedimentos são feitos... observando uma série de detalhes e de burocracias. Então, o acordo de sócios, ele tem que ser assinado por 2 testemunhas, ele tem que ser assinado por todos os presentes. Amanhã eu desisto? Desculpa, foi a sua opção, você estava lá por livre e espontânea vontade, eu tenho testemunhas e eu tenho outros sócios. Mas ele alegou, vou te dizer, que ele foi obrigado a assinar, porque senão ele perderia. Estou dizendo o que aconteceu. Sim. Não sei se for orientação do advogado, dele, não vou entrar no mérito. Mas ele alegou que ele foi obrigado, senão ele perderia algumas coisas em benefício dele. Então ele foi obrigado a assinar. Pelo que eu sei, ele tentou e não conseguiu. Isso que eu ia falar. Qual foi o deslinde do processo? Pelo que eu sei, foi alguns anos, acho que levou uns 4, 5 anos, tentou, não conseguiu. Então, você vê justamente esse pai, como ele protegeu o patrimônio. Porque esse filho já era um filho que ia dar problema antes e que deu problema depois. Né? Só que nesse caso, ele gastou um patrimônio dele para entrar na justiça com advogado, com custas, com tudo. E acabou não chegando em lugar nenhum. Porque quando você faz esse tipo de instrumento da maneira correta, você efetivamente protege a família e protege o patrimônio. Né? Assim como o testamento. Esse é um outro instrumento muito interessante. Vamos falar testamento, porque depois existem algumas cláusulas restritivas e tal. Porque as pessoas fazem... Aí é a minha pergunta. Eu estou dizendo porque as pessoas me perguntaram, eu estou perguntando a você. Se eu faço holding, necessariamente sou obrigado a fazer testamento? Ou se eu fizer testamento, eu não preciso fazer holding? Não, eles não estão interligados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, explique, por favor. Né? Você vê que o negócio está bravo hoje pro seu lado. Não, mas é que tem muita... Essas dúvidas suas... Porque as dúvidas tem bastante. Sim, são que eles me perguntaram é muito exatamente. Interessante isso. Porque as pessoas falam assim, eu vou fazer o testamento, não preciso fazer a holding. Eu não sou especialista na área. Eles me perguntam, falam, olha, eu tenho que perguntar. Então é bom eu perguntar para você aqui, porque eu mostro o vídeo e falo, olha... Tá, então, na verdade, no testamento, eu vou dispor do meu patrimônio, só que dentro da minha pessoa física. A minha última vontade, ponto. E dentro da minha pessoa física, eu não tenho uma empresa criada. Né? A holding é uma empresa que eu criei que eu posso dispor com os instrumentos compatíveis com uma empresa, como uma doação de cotas com as cláusulas restritivas. No testamento eu posso fazer isso? Posso, mas o meu patrimônio vai estar na pessoa física. Então, assim, eu vou doar um imóvel e não as cotas. Sim. Né? Então, lembra que você comentou, eu tenho os 33% de cada filho. Então, aí eu vou ter que obedecer todo um percentual. Nem sempre eu consigo, com 2 imóveis e 3 filhos, dispor isso de uma maneira que todo mundo fique contente. Né? Eu acho que numa
der, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Todo mundo, Nunca. Exatamente. Mas quando eu estou dentro de uma empresa, eu tenho um equilíbrio maior. Até porque o rendimento desses imóveis, o fruto desses imóveis, vai ser dividido de maneira igual entre todos. Então, é uma maneira até de você proteger a família. Quando você faz isso dentro de um testamento, eu posso? Posso. Só que eu vou ter que dividir um imóvel entre 3 filhos. E nem sempre, como o exemplo que você me falou, tem sempre sempre é difícil, mas tem um filho mais encrenqueiro, tem um filho que viaja, tem um filho que tem um casamento que é mais problemático. Às vezes eu acho que o problema maior é o travesseiro. O travesseiro quem é? O cônjuge, porque ele sempre acha influencia. que aquele está prejudicado, está sendo prejudicado, se a coisa não ficar muito bem clara. Mas o testamento ele funciona muito, principalmente quando eu tenho a parte disponível, aquele 50% que eu falei que eu posso doar, que eu posso fazer o que eu quiser, ele é muito interessante. Agora, tanto na holding, através dos instrumentos, quanto no testamento, eu posso ter as cláusulas restritivas. O que significa isso? Então, quando eu faço uma doação do meu patrimônio, eu posso falar, olha, eu vou doar essa xícara para você, mas eu não quero que você venda e eu não vou permitir que haja penhora sobre isso. Então, são cláusulas que são chamadas inalienabilidade, né, que quem recebeu não pode vender, impenhorabilidade, que se você fizer uma dívida muito grande, essa dívida não pode recair sobre esse bem, impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade. E incomunicabilidade foi a única que eu não expliquei. Então, você recebe esse bem e ele não se comunica com o cônjuge. Porque, além de tudo, quando a gente está falando em todo esse patrimônio, dependendo de cada regime de casamento, eu tenho uma forma de como esse regime de casamento vai interferir na meação. Alguns cônjuges têm a herança, se for de um patrimônio particular, por exemplo, na comunhão parcial de bens. Sim. Comunhão parcial de bens, você não herda o que foi construído durante o casamento, mas você herda o que é bem particular, o que é da pessoa antes do casamento, né? E aí, como é que fica? Então, se eu faço uma doação para você e você é casado com regime de comunhão parcial, num divórcio, esse imóvel não entraria, mas num caso de sucessão, o cônjuge entraria. Então eu falo, não, eu não quero. Eu quero uma cláusula de incomunicabilidade. Quanto à impenhorabilidade, que é uma coisa que muita gente me pergunta, que bom, então eu quero receber tudo em doação com cláusula de impenhorabilidade, faço uma dívida gigantesca e estou protegido. É o que eu ia perguntar. Não funciona assim. Seria a minha última pergunta. Porque, na verdade, você tem a impenhorabilidade sobre o bem, mas não sobre os frutos daquele bem. Então, vamos supor que isso seja sobre uma holding, né? Então, ninguém pode penhorar as cotas, que é uma coisa comum quando a gente tem hoje um devedor, pessoa, sócio de uma empresa, você penhora as cotas daquela empresa. Isso fica proibido, mas eu posso penhorar os frutos daquelas cotas. Então, a divisão de lucros, a divisão, enfim, que você tem ali, todo mês eu posso ser penhorado, mas o bem é mantido, é preservado, tanto nisso no testamento quanto na holding. Marta, você vê que foi rápido. Mas tem muito assunto. Eu sei que tem muito assunto. Foi 15 muito minutos, superficial. 15 minutos é uma coisa muito rápida. Eu quero te agradecer de coração. Acho que era uma dúvida que as pessoas tinham. Muito obrigado, querida. Obrigado você. Você é uma grande amiga. Quero te entregar o livro. Que bom. Obrigada. Você, com certeza, nós vamos voltar porque o assoso é muito interessante. É gostoso. A gente vai conversar bastante. Obrigado. O seu e livro é sempre rico. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.